Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Irmãos, eu quero ler alguns versos da palavra de Deus, especialmente nos evangelhos, para a última mensagem nesse mês de maio, tendo como foco a família. Primeiramente, quero ler em Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. Depois, quero ler também em João capítulo 11, verso 45. E, por último, Lucas 17, o versículo 34. Então, Mateus capítulo 7, verso 24, nos diz da seguinte maneira: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. João, capítulo 11, verso 45. Muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. E por último, Lucas, capítulo 17, verso 34. Eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Na mensagem desta noite, nós vamos refletir sobre abençoando o mundo através da família. Irmãos, Deus, em sua sabedoria e graça, Ele resolveu desde o princípio que um dos propósitos da família é ser uma bênção para o mundo. Isso está muito claro nas Escrituras, especialmente nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Ainda em Gênesis 1, o verso 27 e 28, nos conta que, ao concluir toda a obra da criação, Deus abençoou o primeiro casal, Adão e Eva, e determinou que todo o resto do mundo, a natureza, a vida vegetal, a vida animal e também as futuras gerações da humanidade deveriam ser abençoadas através daquela primeira família. E se eu e você hoje estamos aqui e agora, se eu e você hoje temos a nossa família, graças a Deus acima de tudo, mas graças também àquela primeira família que através dela nós fomos abençoados. Após o dilúvio, Deus abençoou Noé e seus filhos, e Gênesis 9 nos conta que mais uma vez Deus afirmou que a família sobrevivente àquele grande dilúvio deveria abençoar toda a terra. A gente encontra também em Gênesis capítulo 12, quando Deus chamou um homem por nome Abraão para ser o patriarca de uma grande nação que mais tarde se chamaria povo de Israel. E a ele Deus disse claramente: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está terminantemente muito claro nas Escrituras o propósito de Deus em abençoar o mundo através das famílias. Deus deseja que eu e você tenhamos uma família abençoada. Amém? Eu creio nessa verdade da palavra de Deus. Esse deve ser o nosso desejo também, ter uma família abençoada.
Todavia, Deus quer que tenhamos uma família abençoada para que possamos abençoar o mundo através da nossa família. E a minha proposta na mensagem de hoje é refletirmos a partir dos ensinos de Jesus sobre o modo como a nossa família pode abençoar o mundo. E eu gostaria de considerar, então, algumas verdades à luz das Escrituras a partir desses textos que nós acabamos de ler. Em primeiro lugar, eu quero começar compartilhando com os irmãos que a família deve ser uma referência da glória de Deus no mundo. O texto de Mateus, capítulo 7, que nós lemos, os versos 24 a 27, eles tratam da conclusão do primeiro sermão pregado por Jesus, chamado também de Sermão da Montanha ou Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus estava concluindo o seu discurso, a sua fala, quando nos versos 24 e 25 que nós lemos, ele disse que aquele que ouve a palavra de Deus e a cumpre, disse Jesus, é como alguém que constrói a sua casa corretamente sobre uma rocha firme. Nós lemos a respeito disso e nós já ouvimos falar muito a respeito desse texto. Os dois fundamentos, a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. E Jesus diz que aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, um lugar firme, Jesus diz que pode se comparar a essa pessoa, aquele que ouve os seus ensinamentos, ouve a palavra de Deus e a cumpre, a obedece. Apesar de estar se referindo à vida pessoal de cada indivíduo, ao usar esse brilhante exemplo da construção de uma casa de cimento e tijolos, todavia, tal comparação é possível e pode ser aplicada também em nossa vida familiar. Até mesmo porque no Salmo 127, a família ela foi comparada por Salomão a uma edificação, a uma construção. Nós estamos construindo uma família. O tempo todo nós estamos de alguma maneira edificando o nosso lar. Salomão disse que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E obviamente que ele não estava falando de uma construção civil, mas ele estava falando de uma formação familiar, um grupo de gente, de pessoas. E aqui, meus irmãos, nessa ilustração de Jesus, essa ilustração ela se aplica tanto à vida pessoal como à vida familiar, porque é necessário sermos praticantes da palavra de Deus, ou não. E isso deve ser a partir da nossa vida familiar. Uma família abençoada, ela depende da nossa obediência à palavra de Deus. Se não edificarmos o nosso lar na obediência à palavra, quando vir as tempestades contra a nossa casa, a nossa família não resistirá e será grande a queda. Todavia, se obedecermos aos princípios da palavra de Deus, sejam eles concernentes ao casamento, sejam eles concernentes ao relacionamento pais e filhos, ainda que venham as piores forças contrárias sobre o nosso lar, a nossa família permanecerá de pé e assim cumpriremos os propósitos de Deus, pois Ele será glorificado se nós praticarmos a palavra de Deus na nossa vida familiar. O lar edificado sobre a palavra de Deus é uma referência da glória de Deus ao mundo. Um lar que realmente leva a sério a palavra de Deus e procura praticá-la, obedecê-la, é uma amostra ao mundo do primeiro jardim
que já houve na história, o Jardim do Éden. É uma referência da glória de Deus. A obediência à palavra de Deus, aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, torna a nossa casa um lugar abençoado e, naturalmente, torna a nossa casa uma referência da glória de Deus. Na rua onde moramos, a nossa casa será uma referência da glória de Deus. As pessoas que passarem diante da nossa casa, elas perceberão alguma diferença se nós praticarmos a palavra de Deus com a nossa família. Agora pense comigo no quanto nós temos ouvido sobre a palavra de Deus e a sua importância para a nossa família. Pense sobre o casamento no padrão bíblico, um casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel. Pense que casamento é coisa séria e ninguém deve se casar irresponsavelmente. Eu sei que falo nesta noite também para uma galera aí que são adolescentes e jovens e que daqui a pouco, daqui a alguns anos, estarão constituindo uma nova família. Casamento é coisa séria, casamento não é brincadeira, não se pode casar com qualquer pessoa. Tem gente pagando caro por não ter conseguido ter um casamento realmente em que se buscou a orientação de Deus. Você que é um adolescente hoje, preze-se, valorize-se. Você que é um jovem hoje, cuide-se. E ao assumir um compromisso com o casamento é bênção e é abençoador, e eu recomendo o casamento a todas as pessoas, mas casamento requer compromisso. Pense em o quanto temos ouvido a respeito do que seja ser um esposo. A Bíblia diz que o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. É esse o padrão de amor que se requer para um esposo. E se você, jovem que está aqui e pretende se casar, não estiver disposto a amar uma mulher como Cristo amou a igreja, não case-se. O quanto temos ouvido a respeito do ser esposa. A palavra nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola faz o quê? Derruba com as próprias mãos. E se você, jovem, que ainda não se casou, se não estiver disposta a buscar uma sabedoria do alto, para ser essa mulher sábia, para edificar a sua casa, não case-se. Você vai se frustrar. O quanto temos ouvido a respeito dos filhos. A palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor significa que deve ser cuidada, deve ser ensinada, deve ser disciplinada. O quanto temos ouvido da palavra de Deus que os filhos devem obedecer, honrar e também cuidar dos seus pais. O quanto temos ouvido que o perdão, o lugar onde ele se faz mais necessário é dentro de casa. O quanto temos ouvido que é necessário orarmos por nossa família. O quanto temos compreendido na palavra de Deus que a família é o nosso maior patrimônio, que o maior legado a ser deixado aos nossos filhos não é bens materiais, mas é uma herança espiritual. Eu te pergunto, o quanto a palavra de Deus tem nos falado? Tem nos falado muito, sim ou não? Deus tem nos ensinado claramente. A vontade de Deus para a nossa família tem sido pregada segundo as Escrituras, mas não podemos ser meramente ouvintes, não podemos ficar só na teoria. Ficar na teoria é a certeza do fracasso, porque não praticar é construir sobre a areia. Todavia, praticar é ter a certeza de ser bem-sucedido.
na vida familiar, porque praticar é edificar sobre a rocha. Portanto, meu apelo nesta noite, considerando, meus irmãos, que devemos edificar a nossa família sobre a rocha, praticando a palavra de Deus, meu apelo aos homens que aqui estão, os homens casados em especial, pratiquemos mais a palavra. Meus irmãos, os maridos, os homens casados dessa igreja precisam ser os melhores maridos dessa cidade. Eu pergunto para as mulheres, para as esposas, sim ou não? Sim. Porque nós não estamos vivendo na ignorância. Nós estamos a cada dia recebendo a palavra de Deus que nos orienta e nos ensina como a gente deve ser. 1 Pedro 3,7, maridos, habitai com a vossa mulher com entendimento, para que as vossas orações não sejam impedidas. Mas eu digo também para as esposas desta igreja, as esposas desta igreja precisam ser as melhores esposas desta cidade. Eu pergunto aos homens, amém? Sim? Amém. Pelos dois lados. Porque aqui nós temos aprendido como é ser um marido, como é ser uma esposa. Mas, meus irmãos, os pais e mães também, nós precisamos praticar a palavra. E precisamos ser os melhores pais. E as irmãs precisam ser as melhores mães desta cidade. Sermos pais de verdade. Não sermos pais omissos. Porque vivemos num tempo em que há muitos filhos órfãos de pais vivos. Nós temos que parar com esse negócio de ficar passando mão na cabeça de filho. Precisamos, de fato, ser amigos deles. Precisamos acompanhar a vida deles, saber quem eles são, com quem eles convivem, quem são seus amigos nas redes sociais, que tipo de site eles visitam. Agora tem pai por aí que filho está visitando tudo quanto é site de tudo quanto é mundo satânico, e pai e mãe não está nem sabendo. Nós precisamos, como pais, como mães, sermos os melhores pais desta cidade. Dias atrás, alguém que trabalha na direção de uma escola disse para mim algo que muito nos entristece. Disse assim: pastor, é triste, mas os piores pais de alunos são os pais de alunos crentes. Falei, misericórdia, meu Deus, como assim? Não, são os mais enjoados. O que é isso? Claro que ele disse dentro de uma realidade que ele viva. Mas pais que não fazem para, às vezes, passar a mão na cabeça dos filhos, pais que não educam dentro de casa, pais que não investem tempo com os seus filhos, e os mandam para uma escola, e às vezes ainda brigam com a escola, bate-boca com o professor. Filhos, vocês que aqui estão, precisamos praticar a palavra também, não sermos meramente ouvintes. O que vocês têm ouvido aqui sobre honrar pai e mãe, obedecê-los, não ser rebeldes, não pode entrar no ouvido e sair no outro. Pratiquem a palavra, você que é uma criança, um adolescente, você que é um jovem, pratique a palavra, coloque ela em prática na sua vida, namore corretamente. Tenha um namoro realmente bíblico. Não troque os pés pelas mãos, sexo é para quem está casado. E até se casar, espere. Famílias, vamos praticar a palavra, porque famílias praticantes da palavra abençoam ao mundo, pois são uma referência da glória de Deus aqui na terra. É abençoador uma família que pratica a palavra de Deus. Por outro lado, meus irmãos, é uma vergonha quando famílias, especialmente as cristãs,
não praticam a palavra. E aí nós temos famílias fracassadas, filhos rebeldes, famílias destruídas. A pergunta que se faz necessário é: a nossa família tem glorificado a Deus ou tem envergonhado a Deus? Nós abençoamos o mundo quando a nossa casa, ela glorifica a Deus. Quando o nosso casamento é um casamento que realmente é uma referência da glória de Deus. E as pessoas olham para o nosso casamento e dizem assim: eu quero lutar para ter um casamento como o casamento daquele casal, membro lá da Igreja Batista SEAB, porque é um exemplo. Quando eu vejo aquele marido tratar aquela esposa, eu quero também ser um marido como ele. Eu quero ser uma esposa como ela. Referência da glória de Deus. Uma família edificada sobre a rocha. Agora, quando isso não acontece, quando não praticamos a palavra, aí a primeira tentação, a primeira cantada de alguém, o primeiro perfume de uma outra pessoa, sentido indevidamente, se torna numa tempestade e faz a casa ruir. E é grande a queda. Quando a gente não pratica a palavra, a primeira olhadinha na internet indevidamente, o primeiro contato com alguém do mundo das drogas, oferecendo para o adolescente algo atraente, algo que aparentemente até é bom, vai trazer uma sensação boa no momento. Se a palavra não é praticada, se não está colocando a cada dia a obediência acima de tudo, obediência à palavra de Deus e obediência aos pais. E aí tem um pai, uma mãe que não pratica a palavra, que não é amigo do filho, e aí quando pensa que não, aquele é levado para o mundo das drogas. E depois um dia tem que ir parar dentro da Cristolândia, aonde mais de 70% de quem está lá é filho de crente. Tem nome bíblico. Porque um dia cresceram num lar que não praticou a palavra. Pais que não praticaram, filhos que praticaram menos ainda. Sua família glorifica a Deus, é uma casa de pé ou envergonha a Deus? A família abençoa o mundo quando é uma referência da glória de Deus na terra. Em segundo lugar, a missão da família é testemunhar o Evangelho ao mundo. João capítulo 11, só para refrescar a nossa memória, trata daquele dia em que morreu um grande amigo de Jesus que morava na aldeia de Betânia, por nome Lázaro. João 11 conta para a gente que quando Lázaro morreu, ou melhor, Lázaro estava doente, as irmãs mandaram avisar Jesus que estava numa outra cidade. E tendo recebido a notícia, Jesus, de que o seu amigo Lázaro, a quem tanto amava, estava doente, Jesus ainda ficou mais alguns dias aonde estava, 2 dias, e somente depois voltou, foi em direção a Betânia. E quando chegou em Betânia, 4 dias o Lázaro já estava morto. E Jesus chega, tem aquele momento com Marta, com Maria, chora, se comove e pede para ir até o túmulo. Aí dizem: mas Senhor, ele já cheira mal. Faz 4 dias que está sepultado. Mas ainda assim eles vão até o túmulo. E ao chegarem lá, Jesus diz: tirai a pedra. E eles tiraram a pedra e Jesus deu aquele grito: Lázaro, vem para fora. E diz a Bíblia que Lázaro então sai, vem todo enrolado de faixa, de atadura, de roupa, lençol, tipo múmia, e lá vem o Lázaro. E eles o desataram daquelas faixas, e agora todos, diferentemente do que se isso acontecer nos dias de hoje, o povo acho que vai correr, mas o povo agora abraça o Lázaro. O Lázaro já não é mais aquele morto de 4 dias.
Por certo, a sua carne já não cheirava mal. Lá estava o Lázaro devolvido à sua família. Mas o verso 45 de João 11 nos diz o seguinte: diante daquele milagre, muitos dentre os judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Meus irmãos, o objetivo maior de todo milagre no ministério de Jesus era levar as pessoas a crerem nele como Filho de Deus, o Salvador do mundo. O milagre na família de Betânia, ele foi útil para que muitos viessem a crer em Jesus. O testemunho da ressurreição de Lázaro contribuiu para a salvação de muita gente. Eu penso que poderoso efeito pela presença de Jesus na vida de uma família verdadeiramente amiga de Jesus, experimenta um poderoso milagre na vida da família, e isso vai resultar em conversão de pessoas, salvação de vidas. Mas pensemos um pouco numa parte do verso 45 que diz: vendo o que Jesus fizera. Vendo o que Jesus fizera. O que Jesus faz na vida de uma família pode impactar a vida de muitas pessoas, de muitas famílias. O que Jesus faz na vida de uma família pode impactar muitas outras famílias. Jesus nos ensina a viver. Jesus transforma a nossa vida. Jesus nos faz perdoar. Se 7 vezes forem necessário com uma pessoa num dia, e é dentro de casa que isso acontece na maioria das vezes, e a gente perdoando 7 vezes, isso traz impacto na vida de outras pessoas. Jesus nos faz uma nova pessoa, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Jesus faz de você um novo marido a cada dia. Jesus faz de você uma nova esposa a cada dia. Jesus faz de nós um novo pai, uma nova mãe a cada dia. Jesus ressuscita, muitas das vezes, o amor nos corações, quando esse amor vai se esfriando. Jesus ressuscita casamentos fedidos há 4 dias, ou há 4 anos, ou há 40 anos. Porque Ele devolve a alegria em nossa casa. Ele traz de volta a paz dentro de casa quando ela vai embora. Ele nos faz lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Ele nos faz superar as dores. Quando Jesus faz esses milagres na vida de nossa família, nós testemunhamos o poder do Evangelho ao mundo. E isso é abençoador. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Vendo o que Jesus fizera. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que as pessoas têm visto na sua vida que Jesus tem feito? Na vida da sua família, o que Jesus tem feito na vida da sua família que as pessoas têm visto? Para, a partir disto, creem também em Jesus. O que tem sido visto, que tem sido feito por Jesus? Quando as pessoas veem o que Jesus faz na nossa vida, isso é um testemunho do poder do Evangelho. Isso é algo maravilhoso. Mas, por um outro lado, que trágico quando uma família tem pouco ou nada a testemunhar. O que Jesus tem feito hoje em sua casa? Que milagres Jesus tem feito na sua família? Quais as evidências do poder do Evangelho na vida da sua família?
A família de Lázaro foi instrumento para a salvação de outros. Essa família foi usada para abençoar outras famílias. E outras famílias foram salvas por causa dessa família. Que bênção, meus irmãos, quando a nossa família é usada para testemunhar do Evangelho. Que bênção quando, apesar das dores, apesar das lágrimas, apesar dos sofrimentos, mas que bênção é quando nossa família ajuda outros a serem salvos. Eu me lembrei de uma canção de Sara, que diz assim: apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu penso na família de Betânia, apesar das lágrimas, apesar das lutas, apesar das dificuldades, mas aquela família foi usada para testemunhar do Evangelho. Uma família genuinamente cristã é a melhor agência missionária que há. A maior estratégia evangelística da igreja não está nos métodos que muitas das vezes são criados. A maior estratégia evangelística da igreja está nas famílias. Esta semana, preparando esse vídeo do nosso retiro de casais, é o 8º retiro de casais. E logo no começo ali a gente colocou uma foto do grupão de cada retiro de casais. Nosso primeiro retiro começou com 11 casais. Mais de 60 casais já passaram pelo retiro de casais. Anualmente, 25 a 30 casais estão participando do retiro. Quando a gente valoriza a família, investe no casamento, a gente está semeando para colher. E às vezes não colhemos a curto prazo, mas colhemos a um prazo médio a longo, mas é compensador. Então eu me refiro agora às fotos dos grupões de cada retiro. Dos nossos 3 primeiros retiros, é com tristeza que eu vejo aquelas fotos e vejo casais que não estão mais casados. Eu ainda oro por esses casais e peço a Deus que, pelo poder dele, possa ressuscitar casamentos que se desfizeram. Mas para a honra e glória do nome de Deus, eu posso contemplar as fotos dos últimos 4 retiros de casais, e todos aqueles estão casados. Por certo, com suas lutas, superando suas dificuldades. É o poder do Evangelho. É fruto de investimento que cada casal, cada família tem feito. Quando permite que Jesus faça alguma coisa, quando faz a sua parte e deixa o resto com Jesus, porque eu repito aqui aquilo que disse alguns dias atrás, Deus faz algo, mas nós também precisamos fazer, porque Deus age em nosso favor, mas Ele não age em nosso lugar. No nosso lugar, Ele agiu quando enviou o Filho dele ao mundo para morrer na cruz do Calvário por nós. Mas no dia a dia da vida, principalmente dentro de casa, o que se requer de nós é uma obediência à palavra e permitirmos que Jesus possa fazer uma restauração dia após dia na nossa vida, e a partir disso, o nosso casamento e a nossa família vai sendo a cada dia mais e mais transformado para a glória de Deus. Sim, eu acredito piamente que a missão da família é testemunhar o Evangelho ao mundo. A pergunta que se faz é: que testemunho a nossa família tem dado ao mundo a respeito do Evangelho? Em terceiro lugar, eu também preciso dizer que a família precisa brilhar vivendo na perspectiva da volta de Cristo. E se você esteve, porventura, até agora meio desconectado, talvez preocupado com alguma outra coisa,
eu gostaria de, neste ponto da mensagem, convidá-lo a estar bem atento, porque há algo muito sério no que está escrito, palavras de Jesus em Lucas 17, 34. Está escrito da seguinte maneira, palavras de Jesus: eu vos digo, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Eu quero trazer uma breve explicação a respeito deste verso. Certa ocasião, Jesus estava falando acerca da sua segunda vinda ao mundo. Jesus estava falando sobre a sua volta a este mundo. E nesse capítulo 17 de Lucas, Jesus fez 3 sérias advertências. A primeira foi que a segunda vinda de Cristo, ela será num momento de grave crise na família. Toda vez que você ler na Bíblia a respeito de sinais do fim dos tempos, você vai encontrar que um desses sinais é um momento crítico na questão da família que estará vivendo o mundo. E Lucas 17, a partir do verso 24, Jesus disse assim: pois como o relâmpago que brilha em uma extremidade do céu e ilumina até a outra extremidade, assim será o Filho do Homem no seu dia. Como aconteceu nos dias de Noé, também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. E também como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Nós sabemos que, historicamente falando, os dias de Noé e Ló na Bíblia representam dias de juízo divino. Nos dias de Noé, Deus destruiu o mundo por meio do dilúvio, da água. Nos dias de Ló, Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra por meio do fogo. Mas tanto os dias de Noé quanto os dias de Ló, eles são referência da degradação da vida familiar. Esse é um dos sinais do fim dos tempos. Sempre que a Bíblia direciona a sua atenção para o dia do juízo final, a volta de Cristo, ela aponta para como as famílias estarão vivendo. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que nos últimos tempos as pessoas elas não mais amarão umas às outras. Paulo disse a Timóteo que nos últimos dias as pessoas serão avarentas, serão violentas. A gente implementou no seminário este ano uma disciplina chamada Teologia Bíblica da Família, e tem sido um laboratório onde a gente tem conversado com os alunos a respeito do cenário atual. Principalmente em nosso país, já que nós somos o 5º país onde mais se mata a mulher no mundo. Já que a cada 8 segundos uma mulher é agredida, e agredida pelo seu companheiro, pelo seu esposo, pelo seu namorado, pelo seu noivo. O que nós estamos assistindo é exatamente a evidência de um dos sinais do fim dos tempos. Essa semana mais uma mãe jogou um filho pela janela, acho que do 5º andar, se eu não me engano. O que nós estamos assistindo hoje com a revolução sexual, a propagação da homossexualidade, a doutrinação com a ideologia de gênero, são sinais do fim dos tempos. O STF, nessa semana que se passou, já chegou ao número de 6 votos, então nem precisa ter o restante da votação, para definitivamente tratar a homofobia nos termos com que está sendo colocado como crime. Início de junho retornam à votação final, mas vamos ver aonde isso vai dar. Vamos ver até onde a igreja terá a liberdade para continuar pregando e dizendo que o homossexualismo é pecado, perversão à ordem natural.
Mas é triste e lamentável quando a gente olha para o nosso próprio meio e vê pessoas tentando, de alguma maneira, distorcer as Escrituras, entendendo ela com uma visão diferente, uma visão filosófica, e a partir disso dizendo que homossexualidade não é mais pecado. Há gente dizendo isso por aí. No fim dos tempos, a família será atacada, desfigurada e ridicularizada. Não devemos nos surpreender. Faz parte, está no script do fim. Segunda verdade que essa passagem nos aponta é que a família cristã deve procurar viver sempre à luz da palavra de Deus. A bendita palavra de Deus. Jesus disse no verso 29 e 30 de Lucas 17, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, do céu choveu fogo e enxofre, destruindo a todos. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, falando a respeito do dia do juízo final, ele diz que da mesma maneira que Deus mandou fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra, também naquele dia do juízo final, Ele enviará fogo à terra para destruir e queimar tudo que nós vemos hoje do jeito que está. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Devemos viver à luz das Escrituras. Nós não vivemos à luz da filosofia, nós não vivemos segundo a sociologia, não vivemos na cultura do mundo, nós vivemos na luz da bendita palavra de Deus, porque é ela que ilumina os nossos passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós somos famílias que vamos continuar nesses tempos difíceis, resplandecendo, conforme Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, verso 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Agora eu queria captar a sua atenção para esse momento final, olha só. Isso está muito claro nesse texto. Na família, cada pessoa é responsável pela sua vida com Deus. No verso 34, Jesus disse, naquela noite, fazendo uma referência ao juízo final, naquele momento, se estiverem dormindo numa cama, o casal, o homem, a mulher, o esposo, a esposa, 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. Há uma verdade espiritual aqui muito séria. E a verdade é que a responsabilidade com a vida espiritual é sempre pessoal, individual. Ninguém pode escolher por ninguém. Ninguém pode decidir por ninguém. 2 versos anteriormente, Jesus havia feito uma alusão à mulher de Ló, ao dizer, lembrai-vos da mulher de Ló. O marido foi salvo, a esposa pereceu. Cada membro da família deve desenvolver a sua fé. Cada pessoa da família deve crer. Cada um deve decidir seguir a Jesus. Ninguém vai ser salvo de carona na fé do outro, não vai mesmo. Por mais que nesses últimos dias a gente esteja ouvindo tanto a palavra de Deus, lançando sobre nós, pais, a responsabilidade com a futura geração, com a herança espiritual dos nossos filhos, ensinarmos eles no caminho que devem andar, para que não se desviem, para que sejam salvos. Mas em última instância, quem há de decidir é cada um. Porque nenhum filho vai entrar no céu agarrado na barra da saia da mãe. Nenhum marido será salvo porque a sua esposa era uma mulher de oração. Nenhuma mulher será salva porque o seu esposo era um homem temente a Deus.
A grande verdade é que se não for tomada uma decisão pessoal por Jesus, quando partir deste mundo ou quando Jesus voltar, vai ficar. Um será levado, o outro será deixado. Portanto, toda família cristã deve procurar viver de joelhos, buscando a face de Deus a partir do compromisso pessoal, que somado com os demais de nossa casa, nos fará vivermos com a nossa família na perspectiva da volta de Jesus. Me lembro de que, não faz muito tempo, pregando aqui a respeito da volta de Jesus, depois eu conversava com os meninos lá em casa e com a Adma, como eu gostaria de, se Jesus voltar nesse tempo em que estamos aqui ainda vivos, gostaria de que nós estivéssemos bem juntos. E eu lembro de um dia ter ido para a escola e ter dito assim: filho, se Jesus voltar e eu estiver em casa ou na igreja, no gabinete, você estiver na escola, o importante é que a gente vá, que a gente não fique, que a gente tenha essa consciência de que buscamos, de que decidimos e procuramos viver pela fé. Ah, meus irmãos, a volta de Jesus deve ser o assunto de todos os dias dentro de nossa casa. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser essa semana. Quando a gente vive nessa perspectiva da volta de Jesus, a nossa família, ela brilha, porque os nossos valores são diferentes, as nossas prioridades são diferentes. Vivemos pelos valores do reino. Como é que a sua família tem brilhado? Será que ela tem brilhado ou será que as trevas têm sido capazes de apagar o brilho da sua família? Finalmente, pastor Sami Tipit, que muito nos abençoou nessa jornada de 30 dias de oração pela família, em que hoje estamos no 26º dia, ele afirmou que a família ainda é a instituição fundamental para a nossa sociedade. Essa verdade se confirma quando entendemos que através da nossa família, Deus deseja abençoar todas as famílias da terra. Portanto, uma família abençoada é bênção, mas maior bênção ainda é uma família abençoadora. Quantos aqui reconhecem que tem uma família abençoada? Acena com a mão assim para mim. Que maravilha. Muito obrigado. Mas mais do que ter uma família abençoada, o desejo de Deus é que a nossa família seja abençoadora, sendo essa casa firme sobre a rocha, com pessoas que praticam a palavra. Olha, nessa semana você tem um dever de casa, cada um de nós temos. O meu compromisso nessa semana com a Adma é que eu devo ser o melhor marido dessa cidade. E você, marido, você, esposo, deve ter isso como alvo para a sua vida também. Praticar a palavra para ser o marido que mais ama a esposa. E você, esposa, também tem o dever de casa, de nessa semana viver cada dia com sabedoria e serem as mulheres mais sábias dessa cidade. Sermos os pais mais responsáveis pelos filhos, os pais que estão preocupados realmente com o futuro espiritual dos filhos acima de tudo. Filhos que aqui estão, crianças, adolescentes, há uma missão para cada um de vocês nesta semana, a serem os melhores filhos desta cidade, serem filhos que realmente obedeçam os pais, honrem os pais. Talvez haja filho aqui que está precisando pedir perdão. Pai, mãe, me perdoe. Eu tenho tratado vocês muito mal. Pai, mãe, me perdoe. Eu tenho sido muito rebelde.
Talvez haja pai e mãe aqui que vai nesta semana tomar a atitude de pedir o celular do filho e dizer: olha, a partir de hoje não quero mais senha que eu não saiba no seu smartphone, porque eu preciso acompanhar a sua vida e saber o que você tem feito desse aparelho que tem levado tanta gente para a perdição. Jovens que aqui estão, você que está na faculdade, que vocês sejam os melhores alunos lá na faculdade, seja ela qual for, que vocês sejam referência, que vocês brilhem, sejam jovens valorosos. Quando namorarem, estiverem namorando, namorem com seriedade, buscando a vontade de Deus para a vida de vocês, porque senão vocês vão entrar numa barca furada e depois vai chorar mais tarde. E a vida da gente, ela é única e breve. A gente não terá oportunidade para viver de novo. Os erros que a gente comete hoje, amanhã a gente deve aprender com esses erros. Mas viver o hoje novamente, a gente jamais conseguirá. Sua família tem sido uma referência da glória de Deus no mundo? Tem sido uma casa sobre a rocha ou tem sido uma casa sobre a areia? Sua família tem testemunhado o poder do Evangelho ao mundo? O que as pessoas têm visto que Jesus tem feito na vida da sua família? Sua família tem brilhado vivendo na perspectiva da volta de Cristo? Há uma seriedade em que cada um de nós deve estar com a nossa vida preparada diante de Deus, todos os dias. Eu penso que este é um tipo de reflexão que convida todos nós a renovarmos o nosso compromisso com Deus, a nossa fé, nossa vida espiritual, buscarmos a cada dia crescermos mais e mais no conhecimento da vontade do nosso Deus, para que a nossa vida seja impactada pelo poder da palavra e a família nossa seja o primeiro ambiente aonde isso possa ser evidenciado. Se você puder ficar em pé, eu queria neste momento convidá-lo a cantarmos Minha Casa Será uma Casa de Bênção. Minha casa será um lugar onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade e vida. Que essa prosperidade seja primeiramente espiritual, lugar onde os valores de Deus estejam em abundância na nossa vida. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja com
sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração sua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Irmãos, vamos dar as mãos, todos aqui, os corredores se unindo, se ligando, juntos nós formamos a família de Deus. Somos uma só família. Aqui não temos sobrenome, aqui não temos nada que nos separa. Somos um só povo, temos uma só fé e temos um só propósito: a cada dia servirmos e adorarmos a Deus juntos com a nossa família. Feche seus olhos. Pai, nesta hora nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela tua palavra que falou aos nossos corações. Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude a aplicarmos, nos ajude a praticarmos tudo que aqui ouvimos nesta noite, aplicar em nossa vida pessoal, e assim com toda a nossa família, nós estarmos edificando o nosso lar sobre a rocha, sobre a firmeza da tua palavra. Senhor, se não fizermos isso, nós estaremos sujeitos à queda, à primeira ventania tentadora que aparecer diante de nós. Mas, Pai, nós estamos certos de que, firmados na tua palavra, praticando-a dia após dia, a nossa família se manterá de pé. E apesar desses tempos difíceis que vivemos, nós conseguiremos, Pai, conseguiremos ser uma referência da tua glória aqui nesta terra. Outras famílias que não te conhecem olharão para a nossa família e vão querer, ó Pai, descobrir, vão querer conhecer, vão querer saber por que a nossa família é tão abençoada. Ah, Senhor, e assim nós conseguiremos abençoar outras famílias. Pai, que também possamos a cada dia ter dentro de nossa casa, ter o que as pessoas possam ver, milagres que Jesus esteja realizando, assim como realizou na vida da família de Betânia. Que haja milagres dentro de nossa casa, Senhor, que haja milagres como casamentos a cada dia renovados, que haja, ó Deus, milagres de reconciliação de pais e filhos, que haja milagres, ó Deus, de irmãos que vivam e convivam em amor uns com os outros. Pai, a Bíblia, a tua palavra nos mostra a história trágica de tantos irmãos que brigaram, irmãos que até tiraram a vida um do outro. Senhor, que dentro da nossa casa haja harmonia, haja paz, haja amor na vida de cada um dos membros da nossa família, Senhor Deus. Pai, nós também te suplicamos que nesta semana, como esposos, possamos, ó Pai, surpreender a nossa família com carinho, com amor, surpreender a esposa, ó Deus, que a gente possa ser os melhores maridos desta cidade,
Quero te pedir também por cada esposa, Senhor, que elas possam também, com sabedoria, surpreender a sua família, sendo bênção, ó Deus, junto do lar. Pedimos pela vida dos filhos, ó Deus, se algum filho, seja adolescente, jovem ou criança, esteja, ó Deus, vivendo em rebeldia, em desobediência, Pai, no nome de Jesus, que haja quebrantamento, Senhor, que haja, ó Deus, transformação, Pai. Nós também suplicamos ao Senhor que possamos viver de um modo a estarmos preparados para que, quando o Senhor Jesus voltar, um não seja levado e o outro deixado. Senhor, hoje, se o Senhor Jesus voltar, talvez haja aqui algum casal que um será levado e o outro será deixado, mas Pai, no poder do nome de Jesus, toca, ó Deus, nos corações ainda endurecidos para que se convertam. Talvez haja, Senhor, aqui alguma família que, se o Senhor Jesus voltar hoje, o pai e a mãe será levado e talvez algum filho será deixado. Pai, no nome de Jesus, traga de volta para a Tua presença aqueles, ó Deus, que foram criados na Tua casa e que estão distantes, Senhor. Ó Deus, onde quer que estejam agora, que o Senhor possa, com Teu Espírito Santo, tocar nessas vidas, Senhor. Traz-os de volta no nome de Jesus. Nós amamos a nossa família, os nossos filhos, e não queremos que nenhum deles se percam, Pai. No nome de Jesus, que todos possamos estar preparados, Pai. Quero te pedir, Senhor, que definitivamente, ó Deus, a separação e o divórcio seja erradicado do nosso meio, Pai. Que os casais não se separem. Ó Deus, definitivamente que os nossos filhos não se percam, que as drogas não os levem, ó Deus. Ó Pai, que eles não se desviem, que eles não sejam, ó Pai, envolvidos pelas artimanhas satânicas, com tantos jogos, com tantos desafios, que tantos são envolvidos em suas mentes e acabam, ó Pai, alguns sendo contaminados, chegando até mesmo a tirar a vida, Senhor. Pai, tenha misericórdia dos nossos filhos. Pai, por favor, no nome de Jesus, que a nossa família viva cada dia mais e mais de joelhos buscando pela face do Senhor, para que assim a gente seja uma bênção, uma família abençoadora. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor, nesse mês, tem feito por nós e tem feito em nós. Dê-nos uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana debaixo da Tua graça. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe cada família que está aqui nesta noite.